Fala, concurseiros e amantes do trânsito! E aí, galera, estamos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso revisaço da Banca Consulpan. No vídeo de hoje, vamos fazer algumas questões sobre o tema penalidades. Tema este previsto aí no seu capítulo de número 16, beleza? Penalidade começa ali no artigo 256 e vai até o artigo 268A. Vamos aqui para a nossa primeira questão, que traz o seguinte texto. Vamos lá. O proprietário poderá, veja que é uma possibilidade, uma faculdade, o proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito, ou seja, o Detran, né, o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, deverá seu nome terá, retificando, seu nome escrito em campo próprio do cadastro de veículo nu. Pessoal, é o seguinte, antes de você resolver qualquer tipo de questão, principalmente na área de direito, vamos se ater ao que eu chamo de pré-AVC. São aquelas palavras que muitas vezes vai fazer com que o item se permaneça correto ou torne-se incorreto. O pré-AVC que eu chamo são preposições, advérbios, verbos e conjunções. Beleza? Tranquilo? Galera, nós tivemos aí no Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 257, a inserção, certo, do parágrafo 10 e do parágrafo 11 do CTB, trazendo a possibilidade da pessoa indicar o principal condutor. Vamos aqui para um caso concreto. Suponhamos que você tem uma frota de veículo, né, táxi, ou então Uber, né, até ou moto Uber ou mototáxi, certo? Aí o que acontece? Você aluga o seu carro, você arrenda o seu carro para alguém e por um acaso aquela pessoa vem a cometer algum tipo de infração. Aí você tem que fazer aquele procedimento de, ao receber a notificação de autuação, preencher lá no rodapé, o finalzinho da notificação, daquela cartinha, do documento, o nome dele, endereço, aí mandar xerox da CNH para você dizer que naquele dia, naquele horário, naquele momento, quem conduzia aquele veículo era uma outra pessoa. O que o órgão fez, certo? O CONTRAN, ele editou, certo? Ele incluiu o parágrafo 1011, dizendo que o proprietário do veículo, ele vai indicar lá no órgão executivo de trânsito, inclusive essa indicação pode ser feita também pela carteira digital, certo? Ambos com carteira digital, o proprietário indica, aí o principal condutor recebe a notificação e aceita, certo? Recebe uma solicitação, ele aceita. Então, caso o principal condutor, que já está registrado lá, cometa alguma infração, o que acontece? A responsabilidade pela penalidade, pela multa, será do proprietário. Lógico que ele vai cobrar o valor do condutor, né? No caso aí daquele infrator que está no seu veículo alugado, arrendado, beleza. E a pontuação, de acordo com o artigo 257, parágrafo 3º do CDB, vai para o principal condutor, simples assim, automático. Então, se nós estamos falando de inserir o principal condutor do veículo, essa indicação será feita no registro chamado RENAVAN, porque é o Registro Nacional de Veículo Automotor. Haja vista, ele vai ser o principal condutor daquele veículo. Beleza? Então, na primeira questão, nós temos como gabarito a letra B de Brasil. Beleza? Tranquilo? Nós sabemos que o responsável por manter e atualizar o RENAVAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União, certo? Hoje, esse órgão, a secretaria, que é a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, tem a sua previsão, competência e atribuições previstas no artigo 19 do CTB. Beleza? Tranquilo? Vamos para a nossa segunda questão de hoje, que diz o seguinte, sobre as penalidades previstas no capítulo 16 e com base na atual redação do CTB, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, assinale a correta. Beleza? Ele quer a correta. Temos aí 4 alternativas. A lógica é ter 3 incorreta e 1 correta. Vamos lá para a leitura uma a uma compassadamente. Ele diz o seguinte na letra A. Aos proprietários
e condutores de veículos serão impostas concomitantemente. Comece a marcar as palavras importantes, pessoal, certo? Geralmente palavras que o elaborador da prova ele vai trocar, vai suprimir ou então vai colocar onde não existe, fazendo com que o item ou permaneça correto ou incorreto. Então, serão impostas concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, certo? As penalidades de que trata o CTB toda vez que houver responsabilidade solidária em infrações dos preceitos que lhe couber observar, respondendo junto por todas as faltas que lhe forem atribuídas. Pessoal, muito cuidado com a leitura, beleza? Leiam compassadamente para que você não perca nenhuma questão, não tem pressa, o tempo é suficiente para que você faça a sua prova. Bem, lá no artigo 257, parágrafo 1º, nós temos sim, certo? A possibilidade de que os proprietários e condutores venham a responder concomitantemente as penalidades. A gente pensa assim, poxa, como é que eles vão responder concomitantemente e a responsabilidade vai ser solidária? Pense, os proprietários, responsabilidade em relação ao veículo, né, documentação, conservação, e os condutores, responsabilidade de infrações cometidas ao volante, né? Em tese a gente analisa assim, beleza? Só que a responsabilidade pela infração é respondendo cada um por si pela falta em comum. Por exemplo, pode dizer que você é abordado numa fiscalização, certo? E o veículo está com licenciamento atrasado. Um exemplo, estou dando um exemplo. Aí no caso aí, licenciamento de veículo, né? É uma infração de responsabilidade do proprietário. Beleza, proprietário, documentação, tranquilo. Artigo 230, inciso 5 do CTB, infração gravíssima, penalidade de multa com remoção do veículo. Tranquilo? Show de bola, né? Só que no momento da abordagem, o condutor estava sem usar o cinto de segurança, porque lá no artigo 65, artigo 65, diz que o condutor e os parceiros deverão usar o cinto de segurança. Veja, se o condutor não está usando o cinto, a responsabilidade é dele, embora esteja no carro de um amigo, de um parente, de um cunhado, beleza? Então, a primeira infração, artigo 230, inciso 5, responsabilidade do proprietário. Segunda infração, sem usar o cinto de segurança, infração de natureza grave, previsão no artigo 167, responsabilidade do condutor. Beleza? Então, o erro da letra A, veja só, ele diz que juntos, respondendo junto por todas as faltas, negativo. É cada qual responde pelos seus atos. Então, letra A está fora. Letra B. A. Aplicação das penalidades previstas no CTB elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crime de trânsito conforme disposições de lei. Veja que ele diz o seguinte, ó, é aplicado uma penalidade, beleza? Penalidade, nós sabemos que tem no artigo 256, são 6, né? Nós temos 6 tipos de penalidade, beleza? 6 tipos de penalidade. Então, existe a penalidade e suponhamos que, além da penalidade, o condutor ele cometeu também algum crime. A pergunta é, será aplicada as duas juntas ou não? Né? Só aplica uma coisa. No caso das penalidades, nós temos 6, que é a advertência por escrito, né? A advertência por escrito. Nós temos a multa, que é o valor pecuniário. Aí temos suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH e da PPD e a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Nós temos aí um bizu, certo? Nesse artigo 256, para que você venha memorizar aí as possibilidades das penalidades, beleza? Se tiver interessado aí em conhecer, tem um materialzinho aí focado, direcionado para concurso na área de motorista, agente de trânsito, guarda municipal, PRF. Eu vou deixar no link a descrição, né, uma descrição para você entrar em contato. Vou lhe mandar uma amostra grátis, você chama por lá. Aí você escolhe aí para você adquirir material totalmente em PDF, colorido, para ficar mais fácil a assimilação. E a teoria também, ela, além de estar comentada, ela tem questões por capítulo. Então, beleza, o que acontece?
além da aplicação da penalidade, se aquele condutor tiver cometido algum ilícito penal, ele vai responder sim. Quando ele diz que elide, né, dispensa, não aplica, se está errado, ele não elide. É aplicado sim, certo? É aplicado sim ao crime, né? Ao crime, né? Você tem a previsão no artigo 257, parágrafo 1º, que não elide as punições originárias de ilícitos penais. Vamos aqui a um exemplo, certo? Suponhamos que o condutor, certo? Ele é abordado em uma blitz, né? E ao ser abordado, de acordo com o artigo 277 CTB, diz que o condutor envolvido em sinistro ou que for alvo de fiscalização poderá ser ofertado o etilômetro, ou seja, ele vai ofertar, o agente vai ofertar para que ele faça o exame para saber se ele ingeriu algum tipo, né, de álcool, né, se ele ingeriu bebida alcoólica, beleza? Aí veja, se ele sopra o etilômetro, tá? Ele soprou, se na medição do etilômetro a medição for de 0 a partir de 0,5, 0,05 até 0,33, ele comete somente a infração de trânsito prevista no artigo 165 do CTB e não comete o crime. Agora, ao assoprar a medição dá a partir de 0,34, ele comete, além da infração do artigo 165, né, que vai ter penalidade lá prevista, que é a multa R$ 293,47 vezes 10, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, beleza? E vai ter também o crime previsto no artigo 306 do CTB. É um crime, né, com previsão aí de 6 meses a 3 anos, 6 meses a 3 anos de punição. Beleza? Então, ela pode ser sim aplicada juntas. Tranquilo? Então a letra B está incorreta por conta disso. Letra C. As penalidades serão impostas ao condutor, certo? Ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas no Código de Trânsito Brasileiro. Opa, parece, certo? Parece ser ao nosso gabarito. Tranquilo? Vamos deixar a marcação aqui na letra C e vamos ler as demais, certo? Letra D. A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsável pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor pela autoridade judiciária. Pessoal, vamos imaginar o seguinte, ó. Se ele fala em penalidade, e essa penalidade ela não é uma penalidade penal, não é uma penalidade judicial, não tem nada a ver de ser comunicado e responsável pela autoridade judiciária. Beleza? Tranquilo? Então, muito cuidado com a leitura, até mesmo na dúvida, você faça aí uma breve leitura para você tentar analisar. Porque a imposição de penalidade, ela será assim comunicada ao órgão executivo de trânsito, que no caso aí são o Detran. E o Detran é o responsável pelo licenciamento e habilitação do condutor. Ponto, acabou-se. Então ele colocou a mais aí, fazendo com que o item se tornasse incorreto. Então letra D está fora. Confirma-se gabarito da segunda questão, letra C, C de concursado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muita atenção para essas questãozinhas, para você não perder nenhum ponto. Vamos aqui para a nossa terceira questão. Mas antes, pessoal, da leitura, peço-vos encarecidamente, você que já é inscrito no canal, deixa aquele like para ajudar mais aí o canal. E você que ainda não é inscrito, dessa moral, dessa chance, oportunidade, inscreva-se, comente, compartilhe. Passe esse vídeo, essa informação adiante, pessoal, para um amigo que está estudando aí para primeira habilitação ou concursos, né, na área de motorista, agente de trânsito, guarda municipal, PRF, dentre outros. Se você quiser ficar antenado e bisurado no Código de Trânsito Brasileiro, cola aqui no Trânsito na Via que você decola. Terceira questão diz o seguinte:
Conforme o artigo 263, parágrafo 1º do CTB, constatada em processo administrativo a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá. Pessoal, aqui de cara, se tem alguma irregularidade, será promovido o seu cancelamento. Beleza? Cancelamento. Questão 3, gabarito letra B, B de Brasil. Muito cuidado. Tranquilo? Quarta questão de hoje diz o seguinte: o condutor que estiver com sua carteira nacional de habilitação cassada ficará obrigatoriamente, veja, se a pessoa tem CNH, certo? Se a pessoa tem CNH e ela está cassada, nós temos a previsão no artigo 263 do CTB que fala da cassação da habilitação. Combinado, você vai ler esse artigo combinado com a resolução do CONTRAN 723 de 2018, para você entender sobre a cassação da CNH. Então existe um período, certo? Agora muito cuidado para você não confundir. Existe suspensão em 2 momentos, existe a cassação. Suspensão, nós temos suspensão administrativa, certo? Que vai de 2 meses a 2 anos, certo? E tem uma suspensão judicial aplicada pelo juiz, pela autoridade judiciária, que vai de 2 meses a 5 anos, certo? Então, muito cuidado para não confundir. Aqui, nós estamos trabalhando sobre a cassação. Esse período da cassação, ele vai ter que ficar sem dirigir 2 anos. 2 anos sem poder dirigir. Quando passar, quando cessar, quando findar esses 2 anos, o cidadão, o condutor, ele vai requerer junto ao Detran a sua reabilitação, beleza? Reabilitação. E uma coisa interessante aqui, uma informação aqui a mais, que se o cidadão ele era habilitado na categoria D de dado, quando ele for se reabilitar, ele vai voltar para a categoria D novamente, não é do começo, certo? Nós temos essa previsão na resolução do CONTRAN 789 de 2020. Tá bom? Beleza? Carece da leitura. Vamos aqui para a nossa quinta questão, que traz o seguinte texto. É correto afirmar que o Código de Trânsito Brasileiro determina, entre outras, as seguintes penalidades. Pessoal, em relação às penalidades, falei para vocês que existe um bizu, um mnemônico genuinamente cearense, criado e idealizado pelo administrador das redes sociais Trânsito na Via, o agente de trânsito Helder Rodrigues. Se você está interessado no materialzinho bisurado, mastigado, boa leitura, de fácil compreensão, a fonte é bem agradável, o tamanho da letra é show de bola, para você estudar no celular, no tablet, beleza? É só chamar. É só acessar aí o link que eu vou deixar na descrição do vídeo, lá tem um contato. Aí você escolhe se quer 1, 2 ou 3 materiais. Lembrando que na aquisição de 2 ou mais tem um super desconto e eu posso até parcelar. Em até 2 vezes no cartão de crédito, certo? Mandozinho um link, dá certo. Beleza, tranquilo? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, das penalidades. Beleza? Sabemos o seguinte. A gente tem que fazer o caminho inverso. Nós estamos estudando penalidade. O próximo assunto vai ser medida administrativa. É de conhecimento de todos que a maioria, mas praticamente todas, né? As medidas administrativas começam com a palavra RE e tem um T, chama RET. RE, retenção, remoção, recolhimento, e o T é o transbordo, né? É uma retirada do excesso, só do excesso de peso. Então, se ele quer penalidade, a gente lembra o que é medida administrativa, começa com RE. Então a gente vai cortando aqui, ó. Recolhimento é uma medida administrativa, recolhimento é uma medida administrativa e remoção é uma medida administrativa. Aí como fica fácil? Aí de cara dá para saber já o gabarito. Suspensão de direito de dirigir, sabemos que é uma penalidade. Multa é a penalidade, valor pecuniário. E frequência obrigatória em curso de reciclagem também é uma penalidade. Então, gabarito na nossa quinta questão, letra C, C de concursado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Previsão no artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro. Bem, espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo de resoluções de questões. E não esqueçam, pessoal, não deixem para amanhã o que vocês podem aprender e estudar hoje. Trânsito na via e você, juntos pela segurança viária. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e segue o fluxo, galera. Cuida, comenta, compartilha e deixa aquele like.